Olá pessoal, continuando, vamos para a terceira parte que fala sobre a prostituição entre os hebreus. O caso mais engraçado que põe tudo que é dito pelos cristãos no rolo mais sujo que há no mundo é o caso de Sansão. Por que é engraçado? Porque os cristãos tentam negar que o herói poderoso, de força sobre-humana, o semideus hebreu, enquanto ainda angariava o favor de seu Deus e recebia sobre si o Espírito Santo, que concedia aquela força descomunal, similar à força de Hércules, procurou na calada da noite os serviços de uma prostituta cananeia para praticar os desfrutes da carne. Esse hebreu aqui, que Paulo colocou lá como um dos heróis, né? Os cristãos chamam ali da galeria dos heróis, a galeria dos heróis bíblicos. Está lá em Hebreus capítulo 11, né? Ainda chama eles de uma nuvem, né? Então, uma nuvem de testemunhas. Pois é, esse hebreu aí, o Sansão, o poderoso, como todo bom hebreu, como já falei, adorava uma prostituta. Agora, adorava os prazeres da carne. Os hebreus, como eu disse, eram espetaculares na arte do sexo. Adoravam o sexo. Era de manhã, tarde e noite. Só faltava comer com farinha. Sexo. Sansão, como os demais servos do deus hebreu, adorava os braços e os seios abrasadores das prostitutas. Eles adoravam queimar seus membros sexuais nas chamas ardentes de uma vagina em chama de uma prostituta. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e entrou a ela. Essa é, essa frase, né, está na versão Almeida, Juízes 16:1. Aqui fala o verbo entrou a ela. Aí, em muitas passagens, o já entrou. Outras diz que ele viu a prostituta e foi para a casa dela. Né? Outras versões muda, dá um outro conceito. Tudo querendo esconder ou camuflar que as reais intenções de Salomão, as reais intenções de Sansão. O que foi que de fato Sansão foi fazer lá na casa dessa prostituta? Como eles acham que Sansão é um herói, é um santo, é um homem de Deus, era um homem guiado por Deus, que recebia o Espírito Santo, e e vejo que nessa situação ele não estava, como eles dizem que o Sansão passou um tempo, que ficou afastado de Deus, não, ele estava com o favor do Deus. Viu? Até que depois que ele sai da casa dessa prostituta, ele arranca os portões da cidade. E os portões da cidade eram enormes, eram enormes. Ou seja, ele estava com o Espírito Santo ainda sobre o corpo dele. Sansão só perde as forças. Bom, em suma, em nenhuma parte da história de Sansão, Sansão entra no desfavor do Deus hebreu. Nunca. Pode olhar a passagem toda. Não existe passagem nenhuma em que a Sansão perde o favor do Deus hebreu. O Deus hebreu, desde que ele nasceu até a sua morte, fica do lado de Sansão, lhe dando forças. A questão que Sansão perde as forças é só que ele corta os cabelos e perde a força. Mas ali não quer dizer que o Deus hebreu se afastou dele. Porque ele contou o segredo que dava força a ele. Mas em nenhum momento na passagem que envolve Sansão, nós vamos ver o Deus hebreu dizendo que estava se afastando de Sansão porque ele fez isso, fez aquilo. Certo? Bom, então Sansão foi um homem leal ao Jeová em toda a sua vida. Certo? Só que a vida de Sansão, se você for ver, foi uma vida de só putaria. O cara gostava de roubar, matar e fazer sexo. Essa é a vida de Sansão. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza.
conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Passou a noite. Passou a noite como? Certo? Essa versão é a versão transformadora. Foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Versão internacional. E outras versões. Tem outros que, como eu falei, tenta camuflar, tirar por completo a ideia de que Sansão na realidade foi fazer sexo com a prostituta, né? Mas Sansão foi trepar com a prostituta, entendeu? Os pobres, ignorantes e poucos observadores se deixam enganar por traduções tendenciosas que servem a grupos religiosos que se aproveitam da sinceridade e da necessidade das pessoas quererem preencher seus vazios de vida com a crença de Deus. Essas traduções, todos os anos, procuram esconder os detalhes sórdidos abertamente estampados nas páginas da Bíblia. Colocam termos desconhecidos e não usual das pessoas. E quando alguém os descobre, o que fazem os aproveitadores da fé? Dizem que se trata de termos hebraicos, cujos significados na língua original não são são bem diferentes dos encontrados em nossa língua. Foi erro de tradução. Não, o hebraico significa outra coisa, é porque os tradutores traduziram errado. É sempre esse papo. Um desses exemplos é esse onde aparece na passagem de Sansão o verbo entrar. Viu que o verbo lá é entrar. Primeira passagem, né? Da Almeida aparece como o verbo entrar. Sansão entrou a ela. Só que esse verbo entrar é fazer sexo, é ter sexo. Quando você vê na Bíblia o verbo entrar com relação à mulher, diz que é entrar na mulher, entrar a ela, não é entrar numa porta, entrar num quarto, entrar, tá entendendo? É entrar a uma mulher. Então, todas as vezes quando esse verbo entrar nas passagens bíblicas está relacionado com uma mulher, esse entrar é fazer sexo, é ter relações, é penetrar. Pois bem, eles afirmam que entrar não significa ter relações sexuais. Isso os cristãos, né? Mas só que engole essa é o bestalhado, né? Porém, há traduções mais antigas e outras ainda modernas que mostram que entrar ali significa ter relações sexuais. Vejam, vou trazer para vocês os exemplos. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Essa aqui, ó, é mais atualizada, diz que Sansão foi para Gaza, conheceu uma prostituta e teve relações com ela. Ou seja, o verbo entrar significa ter relações sexuais. Será que várias traduções iam errar desse jeito? Nessa última versão, os cristãos caem do cavalo e rimos dos mais teimosos e dados a intelectuais. Se você mostrar primeiro essa passagem, vai trazer uma outra mostrando o sentido diferente. Aí, ó, tá vendo que essa tradução está errada? Foi traduzida errado. A tradução correta é essa aqui, ó. Só que é conversa furada. Vou mostrar como você derruba o argumento dos cristãos. E para completar a tristeza deles, se não bastassem as versões mais antigas, vemos o mesmo verbo entrar no relato em que Judá se serviu da suposta prostituta Tamar. Esse mesmo verbo entrar, a mesma formação, a mesma estrutura dele, tanto no hebraico como na nossa língua portuguesa, é igualzinho, é usado da mesma forma lá na situação de Judá, quando a sua nora, a Tamar, finge ser uma prostituta e ele vai e mete vara na nora pensando que estava pegando uma prostituta. Então disse Judá a Onã, veja, então disse Judá a Onã, Onã era filho de Judá, entra a mulher do teu irmão. Vocês acham que entrar a mulher do irmão era o quê? Aqui apareceu o verbo entrar.
Entrar aqui era o quê? Fazer sexo com a mulher do irmão. Porque aqui estamos diante de uma situação da tal do costume do levirato. Dizer que o irmão devia ter relações sexuais com o irmão que havia falecido, com a mulher do irmão que havia falecido. E veja o contexto, olha. Entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela. Ou seja, penetra a irmã do seu irmão e casa com ela e suscita semente a teu irmão. Pega a mulher do seu irmão, tenha sexo com ela, case-se com ela e gere filho para o seu irmão, ou não, porém, soube que essa semente não havia de ser pai, né? Soube que esta semente, o filho que ia nascer, que nascesse, não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher, ou seja, quando ele entrava a mulher, que mulher? A mulher do seu irmão, ele tinha casado com a mulher do irmão, né? Já estava tendo relações, a mulher era Tamar. Então, toda vez que ele entrava a irmã do irmão, ele fazia? E derramava, ou seja, derramava a gala na terra, para não dar sementes a seu irmão. Que coisa linda da Bíblia, né? Belíssima essa história. Aí esse morre, esse não morre, aí vem outro irmão e diz que o irmão agora tem que pegar essa mulher de novo. Ou seja, é uma sacanagem. Uma mulher sendo usada por vários irmãos para gerar filhos para um outro irmão que tinha morrido. Isso é o quê? Você vê pureza nisso? Eu vejo prostituição. Prostituição legalizada. Irmão comendo a irmã do irmão. E se os irmãos fossem morrendo, os sobreviventes tinham que pegar a irmã. Até que ela tivesse um filho. Ou seja, se tivesse 10 irmãos que morresse 9, aí essa mulher ia passar por 9 irmãos. Só tendo relações sexuais com esses irmãos. Cadê? Lei mais ridícula. Mas a questão que nós estamos tratando aqui é a questão do verbo entrar. Viram que eu entrar aqui nessa situação é ter sexo, não ter relações sexuais. Os cristãos vêm com aquele papo lá. Aí o que eles se arrebentam é nisso, porque eles tentam modificar uma passagem e esquecem de modificar outra. Aí eles modificam, por exemplo, a de Sansão lá, 16:1. Aí quando você vai olhar na versão dele, lá, por exemplo, de Judá, aí tá lá o mesmo, tá lá a situação apontada de Sansão, não modificada. Aí eles caem no cavalo. E aconteceu no mesmo tempo que Judá, porque mentira tem perna curta, né? Por mais que faça invente uma mentira, vai deixar um fio descoberto e vai lhe desmentir. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão. Olha, o verbo aqui é entrar, certo? Aqui ele entrou na casa. Veja que aqui não está em relação à mulher. Ele entrou na casa. Ele não teve relações com a mulher, ou com a casa, é lógico, né? E entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um varão, cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a. Quem foi que tomou? Tomou-a. Tomou aqui é sentido possuir. Então diz que Judá entrou nessa casa desse Adulão, conheceu uma filha desse camarada, cujo nome era Ira, e tomou-a. E fez o que com ela depois que tomou? Entrou a ela. Veja, entrou a ela. Essa expressão aqui, entrou a ela, é igualzinha à expressão que está lá e diz que Sansão entrou a ela. Igualzinha. E essa situação, o que é que você vê nessa situação aqui? Que, que Judá fez com essa mulher? Ele teve sexo com essa mulher. Deixa quer dizer que ele teve sexo, manteve relações sexuais com a mulher. Aí os que vêm quer dizer que Sansão ali não teve sexo com a mulher. Que entrar ali não é entrar, não. Entrar é. Ele foi lá e se deitou para se esconder dos filisteus. Mentira pura. Os filisteus foram saber depois que Sansão estava lá naquela casa. Ou seja, Sansão chegou lá. Foi dar uma mesmo. Caprichar. É, os contextos bíblicos dessas duas passagens não nos deixam mentir. O verbo entrar quer dizer penetrar, ter relações sexuais. Não precisa entender nada de hebraico para ler e entender a Bíblia. Os contextos são verdadeiros guias para a sua compreensão.
Só de, você precisa saber hebraico, é grego, tal, porque é a língua inspirada, tal, tal. Eu vou aprender língua quase morta, rapaz. A Bíblia já foi traduzida mais de 300 vezes, revisada não sei quantas vezes. Aprender hebraico para quê? Aprender grego para quê? Para ver, por exemplo, eu aprender grego, hebraico, vai mudar a situação do Deus hebreu? Deus hebreu vai deixar de ser um assassino? O Deus hebreu vai deixar de ser um ladrão de terras alheias? Deus hebreu vai deixar de matar crianças ao fio de espadas? Deus hebreu vai deixar de matar diversos milhares de animais é, com, para sacrifícios para ele, como os seus apetites, seus petiscos? Isso vai mudar no hebraico? Isso vai mudar no grego? Nunca vai mudar nada. Para que eu vou quebrar a cabeça e aprender hebraico? Ninguém precisa aprender hebraico nem grego, nem nada disso para ler e entender essa Bíblia. Um livro tosco, um livro que só tem ideias toscas, ideias primitivas de um povo primitivo, um povo ignorante. Para que aprender hebraico? Vou gastar meu tempo em aprender uma língua quase morta? Uma língua hoje reformulada? Gasto meu tempo em aprender inglês, aprender francês, estudar outras coisas. Agora, aprender para interpretar a Bíblia? Conversa furada. Bíblia já foi, como eu disse, a Bíblia já foi traduzida mais de 300 vezes. Não tem mais nada que se corrigir ou consertar na Bíblia em termos de traduções. Sim, bromação é de quem ganha dinheiro com curso de hebraico, curso de grego. Esses teólogos formados nas coxas que ganham da enganação. É isso que eles querem. Quer entender uma tradução, uma passagem bíblica? Pega um dicionário, pegue várias versões da Bíblia, compare-as, pegue um dicionário na internet mesmo e veja as traduções e veja onde é que se encaixa as coisas. Acabou. Aprender hebraico. Ah, se você não aprender hebraico, você vai interpretar as coisas erradas. Veja um tal de um arqueólogo fanfarrão, que só conta mentiras. Quando vai falar e explicar, quando sai da arqueologia dele, vai falar da Bíblia, ele também diz que é pastor, né? Só fala mentira para encobrir a devassidão que existe na Bíblia. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos e um homem e seu pai entram a mesma moça. O verbo entrar aqui de novo, sendo usado em relação à mulher. Aqui é sexo. Quer dizer que esses dois homens penetraram a moça, tiveram sexo com a mulher. Simples. Amós 2,7. E o mesmo verbo entrar em relação à mulher que foi usada na passagem de sanção. Portanto, provamos que a proibição de prostituição na Bíblia nunca foi respeitada por aqueles que tinham o dever de moral de repudiá-la. Também já expliquei que não existia proibição coisa nenhuma. Só estou falando dessa questão aqui em relação ao contexto que o texto nos apresenta. Mas não existia nada de proibição de lei, não existia lei nenhuma de proibição de prostituição. Numa, numa certa ocasião, um cristão tentou me desmentir em tudo isso que demonstrei, afirmando que o verbo ali no hebraico não tinha o significado de manter relações sexuais. Ele eu disse que ali, eu postei um texto lá no Facebook, ele veio me desmentir, dizendo que era mentira minha, que eu não sabia hebraico, que eu não entendia hebraico, precisava, eu pegava passagens isoladas e, e entendia uma coisa que não estava no texto. Aí ele pegou, postou o significado do verbo ali, que foi traduzido na passagem de Sansão, com vários significados, tinha mais de 20 significados. Só que ele malandro, sabe? Todo crente é assim, todo cristão é assim. Eles, quando vão pegar
algum conteúdo externo da Bíblia, conceitos, de um dicionário, de uma palavra no hebraico, se ele tiver numa discussão, ele nunca vai colocar, ele só vai pôr o significado de uma palavra que interessa a ele. Ele não vai colocar todo o significado, ele vai expor ali aquilo que está interessando a ele e aquilo que ele está dizendo. Foi esse o jogo que ele fez. Ele pegou, postou a palavra do hebraico e saiu mostrando o significado dela. Aí eu peguei um dicionário e peguei a mesma palavra e joguei aqui. Aí tava lá todos os significados que ele falou que tinha e outros significados que ele não colocou. E justamente nesse dicionário mostrava o significado daquela palavra que foi usada na situação de Sansão. E esse dicionário era tão bom que ele relacionava tanto a passagem de Sansão com relação ao sexo, a relação de Judá, a passagem de Judá, que também envolvia sexo do verbo entrar, e diversas outras passagens na Bíblia do verbo entrar que diz respeito ao sexo. Esses cristãos é como é, como diz a história, né? Como é que a pessoa prega a mentira? Não entendo um negócio desse, velho. Como é que a pessoa se vê diante da verdade? A pessoa mostra. Eu não precisava nem de dicionário porcaria nenhuma. O contexto é claro, não precisa de dicionário aqui. Eu sempre digo, a Bíblia ela pode estar escrita no japonês, viu? Mas se você entendeu o contexto, acabou, não precisa de aprender língua, coisa nenhuma. O contexto ele diz tudo. Acabou. O que vai vir depois disso aí é só baboseira de cristãos querendo defender uma coisa indefensável. Só mentira. Quando você defende uma coisa que não é real, você só vai inventar mentiras. Entende? Isso é um absurdo. Como é que a pessoa se diz que é cristão, que prega e preza a verdade, é quando ele entra numa discussão com um ateu ou similar, e o ateu mostra qual é real, qual é o sentido real do texto, o cara vem ficar inventando um monte de coisa, um monte de mentira, só para testar, só para corroborar uma fé fajuta que não tem sustentação. O cara ele renega o respeito para com a verdade, só para não desmentir uma fé vã baseada em mentira. É um absurdo, rapaz. Hum. É só que ele, como falei, o cristão que veio debater comigo lá no Facebook, só que ele caiu do cavalo. Ele achava que eu era tão ignorante quanto ele, que não estuda e que só fica a ouvir mentiras em igrejas. Malandramente o cristão postou os significados que ele queria que eu visse. Eu falei, né? Ou seja, ele omitiu parte dos significados da palavra. Então, postei de volta todos os significados da palavra. E ainda mostrei que justamente a palavra no hebraico, para relações sexuais, era aquela que estava na passagem de Sansão e Judá. Ou seja, o verbo entrar significa sim, trepar, manter relações sexuais e penetrar. Aí depois que eu fiz isso, ele ficou caladinho, não falou mais nada, desapareceu do debate. Debate não, quando não debato com ninguém. Parou de encher meu saco lá, né? Vejam abaixo o verbo no hebraico e seus significados. Mas, como eu disse, nem precisaríamos recorrer ao hebraico, pois o contexto é muito claro. Tem que ser muito ignorante e alienado para não o entender. Vejam, aqui eu tinha colocado o verbo aqui no hebraico, mas acho que saiu daqui. Bom, mas aqui são vários significados desse verbo. Tem a parte B, antes tinha a parte A, parte B, parte C, parte D, parte F, parte F, G, vai até H. Mas a que nos interessa é essa. Toma parte da adoração, na congregação, esse verbo que ali quer entrar, ele pode significar isso. Aí tem essas passagens que diz respeito a isso.
certo? Aí, por esse significado, tem esse aqui, ó. Esse verbo, na verdade, é esse verbo aqui, ó. Esse verbo aqui é o verbo entrar. Aí ele, quando se acopla com outra partícula no hebraico, assume esses significados que eu falei anteriormente, esses aqui, certo? Na passagem de Sansão, aí nós temos ele bem aqui. Até esse dicionário que eu peguei, ele botou essa parte do coito bem pequenininho. Você sabe, né? É, as pessoas sempre querem esconder as coisas para favorecer a Bíblia. Então, até esse dicionário que eu peguei, é um outro, ele botou essa palavra aqui, coito, bem pequenininho. Se você não olhar direito, você não encontra, certo? Botou bem pequenininho, parece que estava querendo esconder o significado de entrar como sexo. Botou bem pequenininho. Eu aqui que ampliei, mas lá se eu procurar, aí vai. Eu encontrei bem pequenininho. Mas veja, olha, esse verbo aqui no hebraico que foi usado lá para a sanção é o verbo entrar, entrar, entrar e ir. E tem outros significados, muitos significados. Mas quando ele está, como eu falei, perto de uma mulher, uma relação de mulher, o entrar significa penetrar, ter sexo. E aqui, coito, vocês sabem que coito é o quê? Coito conjugal, ter relação sexual. Ele diz aqui, na origem desse uso da palavra, compare com RSK, que é uma referência lá dentro. O importante é que ele diz que aqui, esse verbo, além de verbo entrar, significa também coito. E aqui ele vai dar as passagens em que esse verbo é entendido como coito, ter relações sexuais. Aí ele traz, olha, Juízes 15:1. Aí daqui é o verbo, olha, do ter relações. Aparece aqui a passagem Juízes 16:1, que é justamente a passagem que esse Sansão vai lá e detona a prostituta. Você está dizendo que essa passagem aqui tem o significado de coito, ou seja, sexo. Sansão foi lá fazer sexo. Gênesis 6:4, todas essas passagens aqui estão ligadas ao verbo entrar com o sentido de coito, ter relações sexuais. Entendeu? A desonestidade do cristão é que ele queria excluir esse significado do verbo. Ele disse que esse verbo que estava lá, usado lá, não tem significado nenhum de sexo. Veja que bicho mentiroso. Então, todas essas passagens aqui, que ele vai mostrando aqui, é em relação ao verbo entrar e com o sentido de sexo, coito conjugal. Entendeu? Não precisa você recorrer como eu estou fazendo aqui. O contexto fala, claro, e acabou. Entendeu? Mas como você sabe, o cristão é teimoso, teimoso não, é mentiroso, né? Gosta de tentar empurrar uma mentira para as pessoas, né? É verdade. Aí eu trouxe essas passagens, por exemplo, quando um homem tomar mulher e entrando a ela, aborrecer. Então, 22:13, está vendo? Ele usa aqui o verbo entrar, e esse sentido aqui é de sexo. É o mesmo verbo usado na passagem de Sansão. A outra passagem, é Onã, que foi aquela que nós lemos em Gênesis 38:9. Onã, porém, soube que esta somente não havia de ser para ele, a semente, ou seja, se a, eu já expliquei lá, né, que a mulher é a questão da lei do levirato. E acontecia que quando entrava, ou seja, quando ele tinha relações com a mulher, que era do seu irmão, ele pegava e derramava a gala no chão, no solo. Ou seja, o verbo entrar aqui é ter relações sexuais, certo? Que é o mesmo verbo no hebraico que foi usado para Sansão. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, ou seja, Davi entrou a Batseba. O que é isso entrar? O que é isso entrar? Ter sexo. E veja o que foi que aconteceu depois que ele entrou ela. E se deitou com ela. E ela deu à luz um filho. Ou seja, ele entrou, penetrou ela, e ela gerou um filho. O cara vem dizer que o verbo entrar não é ter sexo, não é ter relações sexuais. Muito ignorante, mano. E deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou.
Os hebreus nunca deram a mínima para ela. Não só eles, mas por que não dizer também seu Deus? Eu digo, não deu a mínima para ela, é a questão da relação sexual, prostituição. Nunca que a prostituição foi proibida entre os hebreus, daquele tempo que eles falam dos personagens. Nunca houve proibição nenhuma. Prostituição era a coisa mais deliciosa que os hebreus gostavam de fazer. Era tipo aquela saidinha de final de semana que as pessoas, os maridos têm. Não, a mulher, não, vou jogar uma bola ali, jogar uma pelada, né? Mas essa pelada, você sabe qual é a pelada, né? Uma saideira. Também assim eram os hebreus. Os hebreus, final de semana, eles gostavam de dar uma sapecada, sabe? Adorava sexo, esses hebreus. Os hebreus nunca deram a mínimo para ela, não só eles, mas por que não dizer também seu Deus? É isso mesmo? Enquanto Sansão estava por cima da prostituta, Jeová dava-lhe forças por meio de seu. Desculpe. Jeová dava-lhe forças por meio de seu Santo Espírito, que o Espírito Santo nunca deixou de habitar em Sansão. Não foi por nada que o garanhão hebreu só foi sair da noitada de desfrute pelas tantas da meia-noite. O texto diz que só saiu de casa, ou de lá da prostituta, da casa da prostituta, depois da meia-noite. Aí saiu alvoroçado, chegou e descobriu que os fariseus, ou fariseus não, os filisteus estavam querendo matá-lo, tinham rodeado a casa, estavam querendo matá-lo, pegou, depois que terminou o serviço dele com a prostituta, arrancou os portões e saiu com a pé. A Bíblia não é e nunca foi manual de orientação moral de ninguém, nem mesmo para os próprios hebreus. Prostituição para eles era uma diversão de final de semana. Como eu disse, era pegar a bolinha e dizer para a mulher que ia jogar uma pelada. A prostituição era tão valorizada pelos hebreus que as prostitutas, assim como qualquer cidadão hebreu, tinham o direito de levar suas reclamações e petições perante os reis hebreus. Vocês vão ver em outros vídeos meus, eu falo dessa situação que duas prostitutas foram levar suas reclamações, suas petições ao rei Salomão, mostrando que não havia proibição nenhuma de ter prostitutas lá e nem dos hebreus se prostituírem. Se havia prostituta é porque havia pessoas que usavam o serviço das prostitutas. E essas prostitutas estavam em Israel. E quem é que fazia uso dessas prostitutas em Israel? Os hebreus, é óbvio, né? A prova disso está na passagem que Salomão resolve a questão de duas prostitutas. Eles apresentam uma questão particular. Se as prostitutas eram proibidas de realizar seus ofícios, em virtude de os hebreus e seu Deus serem adeptos da moral e dos bons costumes familiares, elas não teriam direito de estar na presença de um rei hebreu. Então despertou Salomão, e eis que era sonho. Tendo vindo a Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus servos. Vieram ter com o rei duas mulheres prostitutas, tá vendo? E puseram-se diante dele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Dei à luz um filho, estando ela comigo. 1 Reis 3, 15 a 17. Lá fala de prostituta perante Samuel, ou perante Salomão. Não havia proibição nenhuma de ter prostitutas em Israel. Portanto, está mais claro que à luz do dia de que a prostituição nunca foi combatida entre os hebreus, mas pelo contrário, delas os hebreus fizeram muito bom uso. Os hebreus não eram piores nem melhores que os outros povos, pois tudo que aqueles faziam e praticavam eram feitos por estes. Na verdade, os textos que aparecem discriminando as prostitutas foram acrescentados depois, em tempos tardios, quando os hebreus passaram a ver tais pessoas como estando à margem da sociedade hebreia. Essa conclusão extraímos dos contextos. Não tem sentido pensarmos que os hebreus sempre discriminaram a prostituição, quando vemos em diferentes passagens pessoas que gozavam do favor de Javé fazendo uso dela como algo normal e aceitável. Sansão, Judá, usou de prostitutas, certo? E era corriqueiro entre eles usar essas prostitutas. Digo, entre Judá e Sansão.
E a presença, por exemplo, na passagem de Salomão, de prostitutas, mostra que Israel era cheio de prostitutas e elas gozavam de direitos como qualquer outro cidadão. A morte do rei Acabe, que eu fiz um outro texto que mostra lá, que mostra que havia prostitutas. Ademais, a prostituição a que os textos em geral se referem é aquela relacionada que era praticada dentro dos templos pagãos, porque naqueles tempos, nos tempos pagãos tinha de adorar os deuses falsos, né? Então, existe a ideia, na verdade, desses textos é a proibição desse tipo de prostituição. Os pagãos e os hebreus, quando adoravam os deuses, costumavam se prostituírem com as prostitutas desses templos. Não profanes tua própria filha, entregando-a para servir de prostituta nos templos, tá vendo? Esse tipo de prostituição, que na sua maior parte os textos do Velho Testamento, ele tenta condenar, mas aquela prostituição, uma mulherzinha que você pegava no final de semana e pagava, isso nunca foi proibido dos hebreus, nunca. Digo, nunca no tempo que eles situam os seus personagens, certo? Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo. Veja que essa prostituição está sempre ligada ao templo, tá vendo? É uma adoração. Nem dos filhos de Israel não haverá quem o faça. Lógico que o texto é de um monoteísta, não se pode querer que um hebreu vá para um templo se prostituir, né? Porque essa prostituição significava adorar outros deuses. Talvez você se pergunte, como se chega a esta conclusão? Simplesmente analisando o contexto. E se isso não for suficiente, compare versões atuais e antigas da Bíblia. É assim que você vê a ideia real da passagem bíblica. Se não achar suficiente, pega um dicionário, pega a passagem no hebraico e, e vá ver os sentidos e dos significados daquela palavra no texto. Simples. Comparações desse tipo lançam luz ao que se quer entender em determinadas passagens. Especificamente, nesse caso, das prostitutas de templos, temos que ter em mente que Javé estava dando orientações aos hebreus quando estes entrassem nas terras dos cananeus. Entendeu a relação? O ponto-chave? Jeová não queria que seu povo imitasse o comportamento daqueles povos que seriam os vizinhos dos hebreus. Logo, a prostituição a que se refere esses textos está relacionada a que os pagãos praticavam, e não as prostituições que só os hebreus faziam que só os hebreus faziam uso mesmo antes de entrar em Canaã. Entenderam? Essas proibições que vão ser citadas em Deuteronômio, Levítico, o Deus hebreus mostra que eram atos que eram praticados pelos pagãos. Mas essas prostituições, como eram essas prostituições que os pagãos faziam? Eram quando eles se prostituíam, quando eles iam lá para os deuses, adorar os deuses lá nos templos. E nessas adorações, eu praticava a, eh, a prostituição com as chamadas sacerdotisas de templo, que eram prostitutas. Então, o contexto torna claro que a proibição que esses textos, embora sejam negativos contra a prostituição, é esse tipo de prostituição e não aquela prostituição normal. Tá entendendo? Os cananeus praticavam a adoração de seus deuses, seguida de prostituição, com as sacerdotisas desses templos, todas prostitutas. Quando o Senhor teu Deus tiver exterminado diante de ti as nações, cujos territórios invadirás, para despojá-los, quando ocupares a tua terra, guarda-te de cair no laço, imitando-as, tá vendo? Os hebreus dizendo que ele não poderia imitar o comportamento desses povos, dessas terras. Depois de tua destruição, guarda-te de seguir os seus deuses, evite de seguir os deuses desses povos, dizendo como adoravam essas nações os seus deuses, para que também e faça o mesmo. Não farás assim com o Senhor teu Deus, porque tudo que o Senhor odeia, tudo que ele detesta, elas fizeram-no pelos seus deuses, chegando mesmo a queimar
em sua honra os seus filhos e filhas. Mar. Deuteronômio 12, 29 a 31. A prostituição de fato, que é condenada nos textos do Velho Testamento, está ligada à praticada nos templos de adoração, e não a que os homens hebreus praticavam no seu dia a dia. A espiritualidade e princípios moralistas vieram com os cristãos que tentaram dar áreas de pureza às histórias dos hebreus. Entenderam? É isso aí, pessoal. Deixe seu like, seu dislike, se for casos. Comente, se desejarem também. Compartilhe, divulgue entre seus amigos, colegas. E clique no sininho. Se inscreva, como disse. Pode se, quando clicar na inscrição, se for a sua primeira vez, que vê esse vídeo, pode se realmente foi acionada e fixada a inscrição. E até a próxima, pessoal.